Olá, tudo bem? Minha gente, hoje nós vamos falar sobre a relação que existe entre os juízes e os advogados. O título da nossa conversa de hoje é Juízes e Advogados, um caso mal resolvido. Muita gente pensa que os juízes são superiores hierarquicamente aos advogados. Isso não é verdade. Existe uma lei ordinária federal, é a 8.906 de 1994, que diz o seguinte, a lei está aqui, que vem a ser, inclusive, essa lei 8.906, vem a ser o nosso estatuto. Sim, é o estatuto da advocacia e da OAB. Essa lei veio substituir a lei 4.215 de 63, que era o nosso antigo estatuto. Então, é uma lei federal. E essa lei diz o seguinte: no artigo 6º, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Viram aí? Então, se é uma lei ordinária federal que diz isso, é porque não há hierarquia. Aí alguém deve estar perguntando, deve estar pensando assim, mas eu vejo nas audiências os advogados com aquele paparico, com aquela subordinação, preocupados em tratar bem os juízes. Minha gente, acontece que a advocacia é uma arte. Todo advogado tem um pouquinho de artista. E quando vocês virem os advogados tratando bem os juízes, isso não significa que nós advogados nos sintamos subalternos, inferiores. Não é isso não. É que o juiz está com a caneta na mão, certo? Quem vai prolatar a sentença vai ser ele. Olha, gente, depois de uma sentença com resultado adverso, é muito difícil conseguir reverter a coisa na segunda instância. Então o advogado faz de tudo possível para não perder a demanda na primeira instância, certo? Agora, é bem verdade que o juiz é quem julga, né? O advogado leva o material, tanto o advogado do autor como o advogado do réu levam o material para que o juiz aprecie as provas e, com base nas provas que são apresentadas, ele prolata a sentença. Cabe até uma comparação entre o que acontece com a medicina e o que acontece com o direito. Assim como a medicina se vale dos exames, da mesma forma os juízes se valem das provas. Então, a prova está para o direito, assim como os exames estão para a medicina. O juiz é um representante do Poder Judiciário, tudo bem.
cabe a ele, de acordo com o que prescreve o artigo 125 do Código de Processo Civil, cabe a ele que diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. 2. Velar pela rápida solução dos litígios, ou aqui está no singular, do litígio. 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. E 4. Tentar a qualquer tempo conciliar as partes. Sim, porque até mesmo na fase recursal cabe um acordo, que é sempre melhor do que uma ótima briga. Então, minha gente, são algumas das atribuições do juiz. Mas o advogado, em que pese o fato de não pertencer à organização da justiça, ele presta um serviço público. No ministério privado dele, o serviço que o advogado presta é um serviço público. Correto? Então, o advogado, de acordo com o artigo 133 da Constituição Federal, é um elemento indispensável à organização da justiça. O artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, minha gente, sempre que vocês virem um juiz tratando o advogado com um certo ar de superioridade, saibam que ali está um mau juiz. O bom juiz considera o advogado, o bom juiz entende que a lei diz que entre nós não há hierarquia, e sendo ele um juiz, ninguém melhor do que ele para cumprir a lei. Então os juízes, quando tratam mal os advogados, eles estão descumprindo a lei. E quando um juiz maltrata um advogado, a OAB costuma fazer uma sessão denominada sessão de desagravo. Os juízes não estão nem aí para essa sessão de desagravo, correto? Essa sessão de desagravo acontece, mas eles não tomam conhecimento. O que tem que acontecer, essa é a minha opinião, é o meu sentir. O que tem que haver é um controle do judiciário. As audiências deveriam ser gravadas. Acabar com esse negócio de segredo de justiça. Não existe segredo de justiça. A escrevente, as partes, os advogados, o próprio juiz, está todo mundo ali. Então isso já não é segredo. Nas causas de direito de família e algumas, que têm tanta importância que acabam sendo processadas em segredo de justiça. Então, se os juízes fossem fiscalizados, melhor fiscalizados, talvez por infringência à Lei 8.906 de 94, tivessem que responder constrangendo o advogado, tivessem que responder por perdas, por danos morais e materiais, perdas e danos, e etc e tal. Então, se algum juiz estiver me vendo neste momento, tiver a oportunidade de assistir a este vídeo, saiba, excelência, não está com nada esse negócio de tratar mal o advogado, certo? Não há justiça sem o advogado. Até vossas excelências, quando precisam, por algum motivo, ir a juízo, precisam do advogado, porque o juiz não pode, ele próprio, fazer nada. E outra coisa, o juiz só tem força na sua comarca.
um juiz do Rio, lá em Mato Grosso do Sul, ele será um juiz do Rio de Janeiro, não pode fazer nada. Então, o advogado tem atuação em todo o território nacional, ok? Juiz que trata mal o advogado é mau juiz, sim senhor. E quero aproveitar esse gancho também para dizer que muita gente pensa que já é um outro assunto, que quando um seu devedor lhe deve determinada importância e ele, o credor, não tem como provar, que o negócio é cruzar os braços e não tomar nenhuma providência. Então fiquem sabendo que até 10 salários mínimos não há necessidade de papel nenhum, basta a prova testemunhal. Pega um juizado especial desses aí, põe 3 testemunhas e vai colar, vai dar certo. Então não precisa de testemunho, não precisa de documento quando a importância for até 10 salários mínimos. E a outra coisa também, outra informação que muita gente desconhece, é que pode haver o casamento por procuração. A pessoa viajou, não pode estar no dia, é bom que seja de sexo ou do sexo oposto àquele que estará lá esperando pelo casamento, e quando voltar 90 dias depois, no registro civil das pessoas naturais, na circunscrição, vai lá e resolve a situação. Então pode haver casamento por procuração. Então os assuntos de hoje foram os juízes, né, os advogados, no caso mal resolvido, a dívida até 10 salários mínimos que pode ser cobrada apenas com a prova testemunhal, e o casamento por procuração. Muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau.